Então vamos lá. Vamos finalizar nossa apostila, continuar o conteúdo, certo? Essa semana vocês já receberam o resumo do módulo 4. E o nosso último módulo é o espaço geográfico e a cartografia. São assuntos que nós já vimos, ok? Então, desde o primeiro módulo, vimos o quê? Paisagem, espaço geográfico e representações cartográficas, tudo bem? Agora nós vamos unir tudo isso daí. Então, como eu farei? Eu vou explicando para vocês de acordo com o resuminho que vocês já receberam e provavelmente já colocaram no caderno. E depois eu passo todas as atividades com vocês, combinado? Então vamos lá. Nosso módulo 4. Espaço geográfico e a cartografia. Representações cartográficas. Então, o que são as representações cartográficas? São formas de representar o espaço geográfico, seja num globo, seja num mapa, seja num esboço, seja num croquis, ok? Nós já vimos isso. E quais eram os materiais que sempre foram utilizados para fazer essa representação? Lá no passado, essa representação era feita com os materiais disponíveis. Então, geralmente, argila, posteriormente papel. E aí, o que era representado? O espaço geográfico era representado como eles enxergavam. Então, ainda sem muito conhecimento, ok? Registro por meio de linguagens cartográficas. Nós já falamos sobre isso. Então, quando nós produzimos um mapa, ele tem o interesse de quem confeccionou, certo? Então, por isso que nós já fizemos, inclusive, uma atividade onde fizemos o mapa da nossa casa até a escola. Então, de uma certa forma, todos os mapas ficaram diferentes, mas todos tinham um significado. Então, existem algumas linguagens cartográficas que pra gente é comum, certo? Então, geralmente, o azul é representado o quê? Água, traços vermelhos, limite de território ou estradas. O verde, geralmente representa a parte de vegetação. Então, essas são as convenções cartográficas. Então, todo mapa nós vamos ver e já vamos saber qual a informação que está passando, certo? Então, próximo item, os elementos do mapa. Então, vocês já repararam que todo mapa, quando a gente abre o mapa, tem lá algumas informações. Então, tem o título, que ele já fala o tema geral da nossa representação. Depois tem os símbolos. O que são os símbolos? Os símbolos estão lá na legenda. Então, é um tradutor do mapa. Então, você viu alguma informação no mapa. Nossa, mas o que será isso? Quando você vai na legenda, ele está te mostrando. Então, pode ser representação das casas, pode ser representação de vegetação, de clima, enfim. E aí, pode ser por símbolos ou por cores. Então, símbolos, a legenda, a escala. O que é a escala do mapa? É a proporção da realidade. O que isso significa? É a matemática. Então, é um número. Lá embaixo do mapa, geralmente no cantinho direito, nós temos a escala. Então, o que significa isso? Qual é a realidade desse mapa? Qual é a realidade dessa proporção que está sendo representada? Então, geralmente, nós encontramos a escala gráfica. O que é a escala gráfica? Parece uma régua no cantinho do mapa. E aí ele mostra que a cada 1 centímetro do mapa equivale a 10 quilômetros, 20 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros na realidade. Então, essa escala é a mais fácil de observarmos, porque ela já está pronta. Às vezes, pode aparecer a escala numérica. A escala numérica, ela sempre vai mostrar em centímetros. Aí está o problema, porque a gente tem que voltar um pouquinho da matemática. Então, equivale 1 centímetro do mapa no papel equivale a tantos centímetros na realidade. E aí depois nós vamos aprender a fazer uma continha para fazer essa conversão, ok? E o título? Em relação à escala, nós temos a escala grande e a escala pequena. Só que, qual é o problema dessa questão da escala grande e da escala pequena? Porque ela é o inverso. Então, o que isso significa? A escala grande é quando estamos enxergando de longe. O que isso significa?
Então, o mapa mundi, por exemplo, o mapa mundi é 1 para 15 mil, geralmente, mais ou menos. Então, o que isso significa? 1 centímetro do mapa equivale a 15 mil quilômetros na realidade, certo? Então, isso é uma escala pequena. Por que pequena? O número é gigantesco, porque é proporcional, é o inverso, ok? Então, é como se tivéssemos uma lupa. O que isso significa? A escala pequena é quando eu estou enxergando de longe, eu não tenho clareza na informação. Então, o mapa mundi ele mostra para nós o quê? Só o território, não mostra detalhes. Uma escala grande é quando eu estou aproximando a minha lupa. O que isso significa? Quando eu aproximo, eu enxergo a letra aqui gigantesca. Então, isso é uma escala grande, eu vejo muitos detalhes. Geralmente, a escala grande é utilizada para mapas de bairros, para planta de casa, porque você vê os detalhes, ok? Então, dá para fazer um joguinho lá no Google Maps. Então, quando nós deixamos bem distante a visualização do planeta, nós temos uma escala pequena. O que isso significa? Não vemos muitos detalhes. Quando nós aproximamos, igual uma lupa mesmo, aproxima, nós conseguimos ver detalhes até chegar e conseguir ver a rua, ok? Então, ó, hora de brincar nessa quarentena, hein? Brincar de Google Maps. E aí, o último tópico aqui para vocês é dos primeiros mapas a cartografia digital. Então, nem sempre todos os mapas foram dessa forma. Atualmente, nós já falamos sobre isso na sala de aula. Quem utiliza um mapa para viajar? Nós utilizamos um mapa digital, que é o GPS, o Waze, todas essas ferramentas, que para a gente é muito prático, ele fala com a gente. Então, coloca o endereço lá, ele vai te levando até a localização exata a partir das coordenadas geográficas. Então, é a forma de mapa que nós utilizamos hoje. Ah, mas um GPS é um mapa? É um mapa, mas é um mapa digital. Eu coloquei para vocês as fotografias aéreas, que assim que retornarmos vocês vão conhecer as fotografias aéreas e aprender lá no passado como que eram feitos os mapas e como era muito trabalhoso para ser confeccionados os mapas. E as imagens de satélite. Então, as imagens de satélite nada mais, nada menos que o nosso Google Maps, né? Então, ele mostra a realidade para nós. Então, a partir de satélites lá em órbita, que vai fotografando e fazendo um quebra-cabeça mesmo de todo o território. Isso geralmente é atualizado, né? Então, o Google Maps, por exemplo, ele é atualizado a cada 3 anos em média. Por isso que às vezes, eu vou procurar minha casa, meu bairro é super novo. E aí ele não aparece lá. Mas como assim não aparece meu bairro? Porque ele está desatualizado. Então, geralmente a cada 3 anos acontece essa atualização no Google Maps. Ok? Tudo bem? Então, o conteúdo agora do módulo 4 é a parte de representação. E aí nós temos que praticar essas atividades, ok? Então, eu vou passar com vocês as atividades da apostila para vocês irem acompanhando e perceber que é muito tranquilo. A primeira atividade está na página 261. Então, atividade número 1. Com base na observação do mapa histórico do Brasil, responda. Então, a primeira questão ele pede para diferenciarmos aqui, para apontarmos os elementos naturais representados no mapa. A atividade B. Quais atividades estão sendo realizadas? Então, aqui no mapa aparecem algumas atividades humanas aí que estão sendo realizadas. Quais são elas? Liste todas. C. Tendo em vista o momento histórico em que foi confeccionado, qual é a importância de um mapa como esse? Então, aqui, olha, na legenda mostra, em média, qual foi o ano que foi confeccionado esse mapa. E qual era a importância deste mapa neste período? Olha, história aí, hein? A próxima atividade é a página 264. Na página 264, a atividade A é a seguinte. O que são as convenções cartográficas e por que elas são importantes? Olha, pré-requisito, conteúdo do módulo
3. O que são as convenções cartográficas? E por que elas são tão importantes? Principalmente para fazer a leitura do mapa. Ó. B. Qual é a função da legenda de um mapa? A legenda é importante? Muito importante? Ou mais ou menos? Atividade 3, na página 266. Observe o mapa a seguir, que destaca alguns municípios do estado do Mato Grosso. Então, aí tem algumas representações. De acordo com a escala gráfica, então no mapa aparece uma escala, lá no cantinho direito inferior, embaixo da Rosa dos Ventos. Cada centímetro corresponde a qual distância na realidade? Já está prontinho? Então tá fácil, hein? B. Sabendo a distância entre Alta Floresta, que é uma cidade marcadinha aqui, e Cuiabá, no mapa é de 3 centímetros. Então, de Alta Floresta até Cuiabá, no mapa representa 3 centímetros. Calcule a distância real em linha reta entre os municípios. Então, qual é a continha aí que vai ser feita? Vezes, certo? Então, você pega os 3 centímetros, vê a escala do mapa e faz a multiplicação. Vai chegar no resultado, muito fácil. A matemática. Matemática sempre vai aparecer aí pra gente, principalmente nesse momento. C. Qual é a escala numérica desse mapa? Lembre-se de que para defini-la você deverá fazer uma conversão da distância real em quilômetros para centímetros. Então, mais um cálculo matemático aí para vocês. Atividade 4, página 268. Observe novamente a sequência de mapas que retratam a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e seus arredores e responda. A. Quantos metros corresponde na realidade cada centímetro representado nos mapas B e C? Então, mais uma vez, um exercício de escala, só observar no mapa. B. Observando a escala, calcule no mapa A a distância aproximada em linha reta entre a cidade de Capela Curial, de São Francisco de Assis, e a casa de Kubitschek. Mais um cálculo matemático aí para vocês. C. Agora calcule no mapa C a distância aproximada em linha reta entre Brumadinho e Itabira. Mais um exercício, é prática, né? E D. Em qual dos 3 mapas é possível identificar mais detalhes? Em qual deles é possível observar uma área maior? Justifique. Só a interpretação de mapa. Muito fácil. E a última atividade, atividade 5. Então, aí, ele pede a seguinte atividade. A respeito do perfil topográfico em que você construiu, responda. Ah, perfil topográfico. Tem um material aqui. Cadê? Perfil topográfico. Isso daqui é uma representação de uma atividade de anos anteriores, onde tem um perfil topográfico. O que isso significa? O que é o perfil topográfico? É como se pegássemos um morro, um relevo e partíssemos ele em camadinhas. Então, a observação de cima desse relevo. Então, o que isso significa? Que quando tivermos a representação em si, a gente está observando um 3D. O que é o 3D? Estamos vendo o relevo em fatias, certo? E aí ele fica assim, olha. Essa representação foi feita com EVA. Então, cada altitude do relevo, cada proporção foi feita com uma camadinha de EVA, ok? E uma das atividades para vocês realizarem é traçar o perfil topográfico, aqui na página 272. Então, vocês vão perceber que é muito fácil, é um gráfico, o que já estamos acostumados a fazer, certo? Então, a primeira atividade
do exercício 5, na página 273, pede: qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível? Então, entre cada pedacinho, qual é o intervalo? 5 metros, 10 metros, 200 metros, 20 metros. Então, a partir da representação de vocês, vocês saberão. Muito fácil. É só observação e atenção. Esse intervalo é sempre o mesmo entre todas as linhas de sua representação? Então, mais uma observação aí da atividade de vocês. E B, e na carta topográfica, há áreas onde as linhas estão mais próximas umas das outras? E por que isso aí acontece? Então, uma atividade também de observação. Vocês vão observar aqui no perfil topográfico se as linhas, as curvas de nível, elas estão mais próximas ou se elas são sempre iguaizinhas, ok? Então, atividade de interpretação. E aí, atividade 6, para finalizarmos antes do teste. O teste é o mais legal, hein? Quais são as principais diferenças entre os mapas produzidos atualmente e aqueles produzidos lá nos primórdios da cartografia, lá no passado? Tem diferença ou não? O que vocês acham? E B, qual a importância das fotografias aéreas e das imagens de satélite para a produção de mapas? Será que elas são importantes? E os satélites atualmente, eles são importantes para a produção dos mapas? O que vocês acham? Sim ou não? Se vocês tivessem que fazer uma viagem longa e vocês não tivessem toda a tecnologia atual, como seria a viagem de vocês? Já pensaram? Vocês iriam utilizar o quê? Uma bússola para saber a direção? E se fosse na direção errada, ia dar certo a viagem? Então, são questionamentos para pensarmos, ok? E aí, a finalização da atividade são os testes. Os testes, eles estão muito desafiadores, porque são testes de vestibular. Ah, mas atividade de vestibular na apostila do 6º ano? Sim, atividade de vestibular na apostila do 6º ano, porque é o conteúdo de vocês, ok? Então, realizem as atividades com muita atenção. É prática, 100% prática aí esse módulo, mas é bem gostoso de ser realizado. Combinado? Tchau, até a próxima!